Olá, turminha, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer o vídeo da correção do livro de português das fichas 24, 25, 26 e 27, ok? Lembrando a vocês que quem ainda não me mandou alguma atividade de postagem das fichas 21 até 26, tem atividade de postagens, tem alguns trabalhinhos. Podem me procurar no meu privado, me perguntar se está tudo ok ou se está faltando alguma coisa, que eu estou até ajudando, orientando o que falta e enviando o material para fazer a atividade, os vídeos, as fichas, tá? Podem me perguntar. Então, tem um tanto de aluno ainda que não me enviaram, tá faltando algumas atividades de postagens, alguns trabalhinhos da ficha 26, e essa semana agora, que é a semana de correção, eu espero estar recebendo todos para estar finalizando minhas notas, ok? Então, vamos começar com português. Pegue o livro de português de vocês, abrem na página 262, certo? Vamos fazer a correção primeiro das páginas 262 até 264, certo? Da ficha 24. Aí depois vamos para a ficha 25, para 26 e a 27. Na página 262, a número 1, tá assim, ó. Pesquisa e escreva o que significa a palavra apólogo. Eu vou dar uma sugestão, tá? Se estiver parecida a sua resposta, não precisa apagar e corrigir, ok? Narrativa em prosa ou verso, geralmente em forma de diálogo, na qual os animais ou objetos inanimados agem como seres humanos e que encerra com a moral ou sabedoria, tá? Número 2, você consegue comparar a narrativa do texto, um apólogo, a um outro tipo de história? Justifique sua resposta. Essa seria uma resposta pessoal, né? Mas o que você pode colocar aí? Você pode colocar sobre, né, as fábulas, né? As fábulas que fazem animais com atitudes humanas, né? E que encerra o texto com uma moral, ok? Quem colocou assim tá correto. É pessoal a 3. A 2, desculpa, a 3. Narrativa inicia com o clássico Era uma Vez. Que outro tipo de história costuma iniciar com as mesmas palavras? Contos de fadas, lendas, parábolas ou cartas? Contos de fadas, certo? Marcaram contos de fadas? 4. Observe as falas da linha e da agulha. É correto afirmar que ambas não têm noção de sua posição de inferioridade quanto ao papel que exercem na costura, uma vez que acreditam ser até mais importante que o produto final, no caso, o vestido. Então, é a terceira alternativa que é a certa, que vocês vão marcar o X, ok? Página 263, número 5. Quando a linha diz a agulha, a verdade é que você faz um papel subalterno. Pode-se concluir que ela considera a agulha como sua serviçal. Então, marca o X na palavra serviçal. 6. Considerando as personagens agulha e linha, e costureira e baronesa, compare aquelas que você acredita serem equivalentes. Justifique sua resposta. A agulha poderia ser a costureira e a linha a baronesa, porque as primeiras trabalham arduamente, mas não usufruem do resultado de suas atividades, enquanto as últimas são as que desfrutarão do serviço prestado, ok? Isso é uma sugestão de resposta. 7. Na sua opinião, quem desempenha a função mais importante? Quem? Dessas duas aí. Qual que desempenha o papel mais importante? Uma resposta sua mesmo, tá? 8. O alfinete aconselhou que a agulha fizesse o mesmo que ele. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Como o leitor pode entender a postura do alfinete? Letra A, vocês vão marcar o X, tá? A personagem não demonstra ambição e conforma-se em não ajudar ninguém ou receber a ajuda de outros. A letra A. Na página 264,
A número 1 tá assim. Escreva a palavra do quadro adequadamente a cada imagem. A primeira imagem, batedores. Aqui está do lado da primeira imagem. Galgos, certo? Em 2 cães, galgos. A imagem de baixo aí, a primeira. Mucama e ama, né? Mucama e ama. E o último aí, acolchetando. Acolchetando. Complete as frases com os termos equivalentes às palavras que estão entre parênteses. Coso. Acho que sua camisa ficaria linda com um bolsinho. Se quiser, eu costuro. Letra A. Para você, coso. B. Feição. Marcelo aparenta estar preocupado. Ele não diz nada, mas a sua fisionomia entrega. Fisionomia. C. Não serei, você vai completar com subalterno. Não serei escravo do tempo, porque ele está a meu favor. Então, letra A, costuro, letra B, fisionomia e letra C, escravo. Completa com essas palavras, certo? Agora, vamos para a ficha 25, que é da página 270 a 273, certo? Número 1. Nas frases abaixo, determine o que se pede a respeito de cada um dos verbos destacados, certo? Letra A. Ainda não acredito que isso aconteceu comigo. Então, os verbos é acredito e aconteceu. Conjugação. Conjugação é quando termina, se terminar em ar, primeira conjugação. Terminou em er, segunda conjugação. Terminou em ir, terceira conjugação. Então, o verbo acredito, vamos colocar aí no infinitivo. Vamos. Acreditar, termina em ar. Então, primeira conjugação. Aconteceu, vamos colocar aí no infinitivo, para terminar em ar, er ou ir. Acontecer, terminou em er, desculpa. Então, segunda conjugação. Então, conjugação aí é primeira e segunda. Tempo, presente, o primeiro, né? O primeiro verbo. E o segundo verbo, pretérito, que é o passado, certo? Pessoa, primeira pessoa, que é eu, tá? O primeiro verbo. E o segundo, terceira pessoa, que é isso, tá? Número, primeiro está no singular. E o segundo verbo está no... Desculpa, é isso mesmo. O primeiro verbo está no singular e o segundo também está no singular. Então, vocês vão avaliar os dois verbos que estão destacados na frase. Se tiver um verbo, é um verbo, certo? B. Apenas peço que me digas a verdade. Os verbos são peço e digas. Conjugação, terceira e segunda. Pedir, termina em ir, terceira. Digas, dizer, termina em er, segunda, certo? Então, terceira e segunda. Tempo, presente e presente. Pessoa, primeira, que é eu, e segunda, que é tu. Número, singular e singular. C, atravessava o rio para chegar na escola. Então, é só um verbo, atravessava. Conjugação, primeiro, atravessar, termina em ar. Tempo, pretérito, né, que é passado. Pessoa, primeiro, eu, e terceiro, ele e ela. Número, no singular. D, que fizeste além do que mandaram. Conjugação, verbos fizestes e mandaram. Conjugação, segunda e primeira. Tem pretérito e pretérito. Pessoa, segunda, vós, terceira, eles, elas. Número, plural e plural. Letra E. Assistiremos aos jogos no estádio. Temos passe livre. Assistiremos e temos. Terceira e segunda pessoa. Tempo, futuro e presente. Pessoa, primeira nós e o outro primeira nós. Número, plural e plural. Eu tô falando em relação aos dois verbos, certo? Vamos para a parte 271. Número 2. Sobre a frase, saímos tão tarde que quando finalmente chegarmos, a festa terá acabado, é correto afirmar que a locução terá acabado pode ser substituída pela forma acabou, sem que o sentido da frase seja alterado. A terceira opção. Número 3.
Os verbos pertencem todos à mesma conjugação na alternativa. Ventava forte, mas eu precisava voltar para casa. Então, a letra A, que você vai marcar o X. 4. Considere as frases do quadro. Primeira frase, semana passada fui à feira. Segunda frase, não fui bem nessa última avaliação. Agora responda, letra A. A que verbo equivale a forma em destaque e qual a sua conjugação e tempo? A forma fui é o pretérito do verbo ir, da terceira conjugação, certo? Letra B. A que pessoa do discurso equivale à forma verbal das frases? A primeira pessoa do singular, eu, tá? C. As duas aplicações do verbo indicação, justifique sua resposta. Resposta pessoal, mas eu vou falar aqui, qualquer coisa vocês podem ver, as de vocês estiver parecida, pode deixar, tá? Apenas na frase 1, a forma fui equivale a uma ação e tem sentido de destacar-se Já na frase 2, indica um estado, já que a informação mais importante caracteriza o desempenho do sujeito. Ok? Página 272. 5. Complete as frases com os verbos entre parênteses, flexionando-os de acordo com o tempo indicado. Letra A. O meteorologista informou no telejornal que amanhã choverá o dia inteiro. Então, você vai completar a letra A com informou e choverá. Tá correto de vocês? Muito bem. B. Meu pai trocará de carro no próximo ano e eu ficarei com o que ele dirige. Então, letra B, trocará, ficarei e dirige. C. É importante que as pessoas idosas participem atividades físicas para que fortaleçam os ossos e músculos. Então, letra C é pratiquem e fortaleçam. D. Nós pintamos os quartos ontem e amanhã trocaremos o piso dos banheiros. Hoje nós apenas descansaremos. Certo? Então, letra D, pintamos, trocaremos e descansaremos. Ok? Letra E. Meu irmão adora a comida que a nossa avó faz. Então, letra E, adora e faz. Número 6. Em qual alternativa não há verbo? Gente, as frases, a alternativa que não há verbo, você vai marcar um X. E a única que não há verbo é a letra D, que tem as palavras pomar, zíper, luar, prazer, castor, elixir, repórter, certo? A que classe gramatical pertence às palavras? Essas palavras que eu acabei de ler são substantivos, ok? 7, na página 273. Conjugue o verbo caminhar no presente do modo indicativo e forme uma frase para cada pronome. Então, vamos lá. Eu caminho, tu caminhas, ele ou ela caminha, nós caminhamos, vós caminhais, eles ou elas caminham, certo? Agora, as frases é resposta pessoal, ok? 8. Os verbos em destaque nas frases abaixo, frequentemente, equivalem a fenômenos da natureza, exceto na alternativa de letra D, certo? De todos os lados choviam notícias sobre os recém-chegados. Então, letra D, você vai marcar o X. Agora, nós vamos para a ficha 26, que é da página 281 a 284. Vamos lá? 281. Ficha 26. Isso. O que o texto que você acabou de ler tem como função? Informar. Então, marca o X em informar. Número 2 é resposta pessoal, tá?
Número 3, também resposta pessoal. 4, também resposta pessoal. 5, escreva V para afirmações verdadeiras, né? E F para as que não estão, para as que não estão, né? De acordo com o texto, tá? Clima refere-se ao conjunto de condições que denominam a região durante uma extensão de período verdadeira. As previsões do tempo trazem informações imprecisas sobre o comportamento da natureza, pois é difícil prever mudanças no tempo? Falsa. F. As condições do tempo nem sempre influenciam as atividades do dia a dia? F. Falsa. Este tema não é discutido no Congresso Nacional, pois as emissoras de TV já se responsabilizaram para deixar a população informada sobre qualquer mudanças no tempo e no clima? Falso. A Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas tem como objetivo vigiar as ações tomadas no Brasil para diminuir o impacto do aquecimento global? Verdadeira. Então, ficou V, F, 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 V, certo? Página 283. De acordo com o texto, qual foi o ano mais quente já registrado? O ano mais quente já registrado foi de 2016, certo? 7. Qual a importância do trabalho do meteorologista? Além de atuar no planejamento das atividades diárias, o serviço dos meteorologistas muitas vezes salva vidas. No caso da previsão de tempestades, nevascas e tornados, por exemplo, certo? 8. A qual tendência o texto se refere em relação à temperatura? A tendência de temperaturas cada vez mais elevadas, certo? 9, resposta pessoal. Vamos para a página 284, número 1. Responda. Qual é a palavra que o texto retrata como palavrão? Meteorologia. B. Quantas sílabas a palavra possui? Classifique-a de acordo com a quantidade de sílaba. Possui 7 sílabas e é uma palavra polissílaba. 1 sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílabas. 3 sílabas, trissílaba. 4 sílabas ou mais, polissílaba. Certo? C. Escreva abaixo outras palavras compridas que você considera difícil de pronunciar. Resposta pessoal. Número 2. Considere a ampliação da palavra precisas na frase abaixo. Tu precisas mesmo de um bom descanso, Laura. Gostaria de receber informações precisas sobre o caso. Letra A. Qual a diferença você percebe no emprego da mesma palavra? Na frase 1, a palavra equivale à necessidade de um bom descanso. Na frase 2, a palavra equivale à exatidão, né, das informações, exatos, né? B. Gramaticalmente, a que corresponde a palavra em cada frase? Na frase 1, a palavra é um verbo. E na frase 2, ele é um adjetivo, certo? Agora, vamos para a ficha 27. Aliás, é continuação ainda, da 26. Vamos para a página 286. Isso, 286, 287 e 289, tá? Depois vamos para a ficha 27. 286, número 1. Considere a frase do quadro. Estive em Natal com minha família e visitamos diversos pontos turísticos. Agora responda. A. Justifique a flexão dos verbos na frase. Estive. Concorda com a pessoa que fala, né, que é eu. Já referente da forma visitamos. E é a pessoa que fala, né, eu e minha família. O que equivale ao pronome nós. B. Escreva os verbos em suas formas em conjugação e determine a que conjugação pertence. Estive, estar, viajar. Ambos são verbos da primeira conjugação. Os dois, tá? Estive, estar, viajamos, viajar. Ambos são verbos da primeira conjugação, pois terminam com ar. 2. Complete as frases com os verbos entre parênteses no tempo que achar coerente e destaque o referente. Siga o modelo. Acontecem tantas coisas ruins neste mundo,
acontecer. Aí, sublinhou, né? Coisas ruins e completou com acontecer, né? Que acontecem, né? Letra A, é ir. Então, vamos lá. Ao cinema ontem, Natália e Raul. Então, foram. Foram ao cinema ontem, Natália e Raul. Aí, vocês vão completar com foram e sublinhar Natália e Raul. B, eu sempre penso bastante antes de decidir algo importante. Penso, complete, sublinha eu. D, C, antes mesmo do sol raiar, as crianças já estavam acordadas. Complete como acordadas e sublinhe as crianças. D, seu maior sonho sempre foi a casa própria. Foi, você vai completar e sublinhar a casa própria. Letra E, quando acabar os estudos, Ana viajará por 1 ano e só depois iniciará a faculdade. Então, você vai completar com viajará, iniciará e vai sublinhar Ana. G, independentemente do que ele fizesse, a praga de gafanhotos contaminara sua plantação. Então, você vai completar com fizesse, contaminara e vai sublinhar ele, a praga de gafanhotos, ok? Página 287. Depois é 289. 3. Observe as imagens e construa uma frase para cada uma delas. Depois, circule os verbos e sublinhe os substantivos que concordam com ele. Então, você vai fazer uma frase aí, certo? Vai circular os verbos e sublinhar o substantivo, tá? As frases são parecidas com essas da questão anterior, mas tem a ver com essas imagens aí, certo? 4. Há erro de concordância verbal na frase. Os verbos não estão concordando. Qual frase? A última, a terceira frase. Foi muito oportuno todos os reparos feitos na casa, certo? Agora justifique sua escolha. O verbo deveria estar no plural, porque se refere a todos, né? Os reparos, que equivale à terceira pessoa do plural, eles. E não apenas o verbo está incorreto, mas também o termo oportuno, que caracteriza o referente. B, escreva a frase corretamente. Foram muito oportunos todos os reparos feitos na casa. A frase certa é essa. Agora, página 289. Complete as frases com eu ou mim. Número 1. A, todos terminaram a prova antes de mim. B, pensei em parabenizá-los, mas eu não encontrei. C, você quer alguma ajuda? Ou algo que eu possa fazer? D, traz, por favor, os meus lápis de cor para eu desenhar? E, quero ver se eu consigo viajar nas férias. F, diga o que você quer para eu comprar. G, para mim, o futebol brasileiro não se destaca como antes. Número 2. Considere as frases a seguir. Aí tem as 4 frases. A sequência completa adequadamente as frases está na alternativa D. Eu, mim e eu de novo. Certo? D, marca X na D. 3. Considere as frases abaixo. A frase 1. Que esperasse foi que disseram a mim. Frase 2. Disseram que eu ficasse aqui e esperasse. A informação transmitida nas duas orações é a mesma? Justifique sua resposta. Lembrando vocês que orações são frases que contêm verbos, certo? Se a frase contém verbo, ela é uma oração. Sim, as duas frases têm o mesmo sentido. Alguém informa que lhe disseram para esperar, certo? Então, a resposta é essa. Agora, vamos para a ficha 27, que é a página 291 a 293, depois 296 e 297, depois 311, 312, 313, certo? Então, vamos lá, 291.
Todos comigo. Número 1. O que Calvin e Haroldo encontraram no chão? O que eles encontraram? Marcar o X. Eles encontraram o segundo desenho aí, ó. Que é um... O que é aquilo que eles encontraram? Um esquilo? Esquilo, né? 2. Como estava o animal? Ele estava machucado. 3. Por que Calvin vai chamar a mãe? Porque ele acha que a mãe irá resolver o problema, certo? Página 292. Número 4, 5 e 6 e 7 são respostas pessoais, tá bom? Página 293. Número 1. Encontre as palavras do quadro no caça-palavra. Então, as palavras do quadro são machucado e esquilo. Depois, número 2. Marque a imagem que representa o significado da palavra machucado. É a primeira imagem do cãozinho machucado, né? 3. Complete as frases com as palavras do vocabulário. Faça as adaptações necessárias. Na região onde ele mora, é comum aparecerem esquilos. B. Ai, que machucado terrível. Estou com muita dor. Então, ai, que machucado terrível, estou com muita dor. Agora, nós vamos para a página 296. Todos comigo. 296 e 297. Número 1. Considere o cartaz do filme e responda as perguntas que seguem. Letra A. O nome da obra é escrito separadamente. Determine a que classe gramatical pertence cada palavra. Divertida. Adjetivo. Mente. Substantivo. B. Quando unidas, as palavras formam um advérbio. Escreva-o e defina a circunstância expressa por ele. Divertidamente é o advérbio que forma, que é um advérbio de modo, tá? Você vai colocar divertidamente, advérbio de modo. C. Escreva uma frase com advérbio formado. Você vai fazer uma frase com advérbio divertidamente. É resposta pessoal. 2. Destaque os advérbios das frases a seguir e classifique-os. Letra A. Você vai circular o advérbio muita e vai escrever que ele é um advérbio de intensidade. Letra B. Nunca. Ele é um advérbio de tempo. Você vai circular na letra C. Aqui, rapidamente, é um advérbio de lugar e o outro é de modo, certo? São dois advérbios. Aqui e rapidamente. Lugar e modo. Letra D. Ontem e não. Você vai circular. Tempo e negação. Letra E. Cedo. Advérbio de tempo. Letra F. Bem. Advérbio de modo. Letra G. Logo, ali. Advérbios de tempo e lugar. Ok? 297. Em qual das frases o advérbio expressa tempo? Esteja atento aos sentidos que a palavra destacada dá à frase. Na letra C, você vai marcar o X. Márcia chegou antes de todos nós, certo? 4. Resposta pessoal, certo? Você vai reescrever as frases substituindo os advérbios por locuções adverbiais. Eu vou dar sugestões de resposta aqui para vocês, tá? Mas eu espero que você já tenha feito e não precisa mudar. Armando trata os estudos disciplinacentemente. Disciplicentemente. É uma palavra difícil, desculpa aí. Disciplicentemente. Então, eu posso colocar Armando trata os estudos com disciplência. Então, eu vou tirar disciplicentemente e vou colocar com disciplência, tá? B. Tenho consciência de que agi precipitadamente e me arrependo. Tenho consciência de que agi com precipitação e me arrependo. C. Pelo que ouvi da história, devo dizer que você agiu corretamente. Pelo que ouvi da história, devo dizer que você agiu de forma correta. D. Os funcionários desnecessariamente foram tratados rispidamente pelo patrão.
os funcionários de maneiras desnecessárias foram tratados com rispidez pelo patrão. Sempre gentilmente, Camila pedia calma a quem já dava sinais de espera impacientemente. Sempre de maneira gentil, Camila pedia calma a quem já dava sinais de esperar sem paciência. Agora vamos para a página 300. As outras que eu não pedi para fazer, eu não vou fazer correção, tá, pessoal? 311 a 313, certo? 311. Número 1. Releia o texto da página 308 e responda as questões. A. Considere a frase como uma oração diferente. Escreva o sujeito em cada uma delas e classifique-os. Nas 3 primeiras orações, o sujeito eu é elíptico. Na última, o sujeito ele é simples. B. No trecho desliguei a cama e deitei-me na luz, há um pronome oblíquo. Que função ele exerce em relação ao verbo? Você vai marcar X na última alternativa, na terceira. Uma ação que foi executada e recebida pelo sujeito. C. A que classe gramatical pertence cada um dos termos da última oração? Determine ainda o sujeito, o tipo do sujeito e o predicado. Ele, pronome pessoal do caso reto. Deu é um verbo. Beijo, substantivo. Noite, substantivo. Predicado, me deu um beijo de boa noite. Me, pronome pessoal do caso oblíquo. Artigo indefinido. Boa, adjetivo. Sujeito, simples. Núcleo do sujeito, ele. Tá? Vamos colocar desse jeito aí. Página 312, número 2. Sobre a relação entre o sujeito e o verbo do predicado, é correto afirmarmos que, marca o X na letra A, o verbo sempre concorda com o sujeito. Número 3. Sublinhe o núcleo e escreva predicado para o sujeito abaixo. Núcleo é o principal do sujeito, não é? Que eu te explicou para vocês? Catarina e Valéria. Você vai sublinhar Catarina, Valéria. E vai completar com predicados. Foram ao cinema, tá? Tem que ter verbo, tá? O predicado é tudo que está falando, né, a respeito do sujeito. E ele é a partir do verbo, certo? Não tem que ter verbo. Aquele homem suspeito. Homem é o núcleo, certo? Suspeito de fazer alguma coisa. Você vai completar a sua frase. Você vai sublinhar homem. C. Vários fenômenos estranhos. Completou a frase. Fenômenos, você vai sublinhar. D. A minha bolsa roxa. Bolsa é o núcleo. Sublinha núcleo e complete a frase. E. As pegadas da trilha e alguns farelos. As pegadas da trilha e alguns farelos. Núcleo. Pegadas e farelos. Você vai sublinhar e completar com o predicado, certo? A número 4 também é uma resposta pessoal, você vai completar, tá? Número 5. A oração que apresenta sujeito composto é a primeira. Porque quando você está falando de um sujeito só, a menina foi à feira, as meninas foram à feira. Estou falando só das meninas, só da menina, um sujeito. Quando falo a menina e o menino, eu estou falando de 2 sujeitos diferentes, certo? Aí é sujeito composto, ok? Vocês lembram disso, né? Então, Vitor e Guilherme formam um belo casal. Vitor e Guilhermina, desculpa aí, formam um belo casal, certo? Vitor e Guilhermina é a primeira opção. Número 6, da página 313 e última página da correção. Marque V as afirmativas verdadeira e F para a falsa. Primeiro, a classificação do sujeito como simples ou composto é definida pelo número singular plural dos núcleos? Não. Falsa. F. Se o verbo se encontra na terceira pessoa, mesmo apresentando um referente, o sujeito da oração será indeterminado? F. A quantidade de núcleos determina se o sujeito é simples ou composto? Verdadeiro. V. O núcleo de um sujeito elíptico encontra-se no predicado? Falso. O predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito e o sujeito é o que se fala do predicado?
Falso. O sujeito pode aparecer no início, no meio ou no final de uma oração? Verdadeiro. 7. Nas frases abaixo, sublinhe o predicado e classifique o sujeito e escreva qual é o núcleo, certo? A. Ao longo do caminho, nós podemos ver hotéis, restaurantes e lojas. Você vai sublinhar o predicado. Ao longo do caminho e podemos ver hotéis, restaurantes e lojas. Você vai sublinhar isso. Sujeito é nós. Sujeito simples, né? E aí você vai colocar sujeito simples, tracinho nós. B. Enfurecido, o feirante saiu correndo atrás do ladrão. Sujeito. Primeiro vai sublinhar o predicado. Enfurecido, saiu correndo atrás do ladrão. Sublinhou? Sujeito simples, qual que é o sujeito? Feirante, coloca aí. C. Não inspiram mais respeito os meus cabelos os meus cabelos brancos mesmo. Você vai sublinhar, não inspiram mais respeito, que é o predicado. O sujeito é simples. E qual que é o sujeito? Cabelos. D. A melodia daquela música era linda. Predicado, era linda. Sujeito, simples. Qual que é o sujeito? Que é o núcleo, né? Melodia. Ok? Então, português, pessoal, é isso, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer coisa podem me procurar. E essa semana eu estou aguardando o restante das outras atividades, tá bom? Beijos e um abraço, tá bom? Tchau, tchau, turminha.